processo mudar para sistemas agroecológicos? Esta é a pergunta mais comum dos agricultores quando pensam em iniciar um processo de transformação de sua propriedade para sistemas ecológicos. Respondê-la não é uma tarefa simples, pois uma das características da produção agroecológica é não ter pacotes prontos para adoção, sendo que cada propriedade e cada agricultor tem um caminho próprio para a mudança. Este caminho irá variar de acordo com as condições específicas de cada agricultor, do seu nível de utilização de insumos modernos, das condições de investimento, das condições do mercado local e da disponibilidade de conhecimentos e assistência técnica. Um sistema de produção agroecológica precisa adotar uma série de princípios ecológicos. 1. Manter a vida do solo, por meio de cobertura permanente, viva ou morta, minimizando perdas por erosão, mudanças bruscas de temperatura e falta de alimento aos organismos que ali vivem. 2. Construir a fertilidade do solo pensando ao longo prazo, usando os processos biológicos e fertilizantes de média e baixa solubilidade, adubando o solo e não a cultura. 3. Promover a biodiversidade funcional, onde as espécies utilizadas desempenham funções ecológicas como a ciclagem de nutrientes e o equilíbrio dos organismos, o que vai permitir a substituição do uso de insumos químicos sintéticos. 4. Respeitar os ciclos naturais, adaptando as atividades agrícolas ao ciclo da natureza e, com isso, diminuindo as intervenções para corrigir desequilíbrios ecológicos. Existem 3 estratégias de transição para a produção agroecológica. A primeira é a conversão radical e imediata da propriedade como um todo. Em geral, se a propriedade é muito dependente de insumos modernos, no início há uma grande queda na produtividade das culturas. Com o tempo, a produtividade volta a subir à medida que o sistema vai se equilibrando. A segunda estratégia é a conversão lenta e gradual da propriedade. Adotando práticas agroecológicas passo a passo, permite que o agricultor passe a dominar as tecnologias e avançar no processo de maneira segura, principalmente ao adotar processos agroecológicos mais complexos. Além de não ter redução na produção, em geral ocorre a redução de custos de produção. A terceira estratégia é a conversão radical de apenas parte da propriedade. Quando a primeira parte já está convertida e consolidada em um sistema agroecológico, passa-se para uma segunda parte. E assim por diante até ter toda a propriedade convertida. Assim, a perda de produtividade ocorre apenas na parte em conversão e só se passa a converter a parte seguinte quando o sistema já está recuperado da primeira parte. O processo de transição não é fácil e nem simples, e pode avançar e recuar de acordo com as condições de clima e do mercado que vão mudando ao longo do tempo. É muito difícil que o agricultor sozinho consiga fazer a mudança. O ideal é que participe de um grupo de agricultores com os quais possa trocar experiências, tirar dúvidas e também somar esforços. Este planejamento não pode ser rígido, deve ser dinâmico, estando aberto a ajustes se as condições mudarem, mas deve ser como um farol que mostra qual a direção seguir, mesmo que às vezes seja preciso fazer voltas para alcançar o objetivo. Neste processo de transição, a direção deverá sempre prevalecer em relação à velocidade dessa mudança. Repensar alguns valores, alterar alguns costumes ou hábitos, tomar as decisões no momento apropriado e assumir alguns riscos, entre outros, serão os principais desafios para quem busca a transformação de uma propriedade convencional em agroecológica.